A paz do Senhor. Este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu sou o professor Marcos e nós vamos dar continuidade na nossa sexta aula do curso de Missiologia. Esse curso ele tem a pretensão, o objetivo, melhor dizendo, de introduzir o aluno na disciplina da missiologia. E hoje, a nossa sexta aula, nós vamos tratar do tema comunicação transcultural. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar e vamos enriquecer um pouco mais o nosso conhecimento. Vamos fazer uma breve oração. Deus Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, pedimos a Tua bênção, Senhor, e que tudo que seja dito aqui, seja falado, seja única e exclusivamente para a glória do Teu nome. Nós agradecemos e pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando a gente fala em comunicação transcultural, nós estamos falando de culturas diferentes da nossa cultura. Quando você viaja para um país fora do Brasil, você vai encontrar culturas diferentes. Se você for para a Índia, você vai encontrar uma cultura totalmente diferente da cultura do Brasil. Se você for para os Estados Unidos, se você for para a Inglaterra, se você for para os países orientais, você sempre vai encontrar uma cultura diferente. E podemos dizer que mesmo no próprio território nacional, se você mora no Sudeste, você vai para o Nordeste, você vai ver que a cultura ela muda um pouco. A língua, o idioma, no caso, é o mesmo, mas certos aspectos da cultura do local vai ser diferente daqui do Sudeste. Se você for para o Sul, a mesma coisa vai acontecer. Então, a comunicação transcultural ela é uma disciplina importante. Por quê? Porque o missionário, seja ele transcultural, seja ele aquele que faz a obra em outro estado que não seja o dele, até mesmo em outra cidade, ele precisa estar consciente que na sua missão ele vai encontrar algumas particularidades da cultura diferente da sua, diferente da qual ele foi criado, do local onde ele mora, do local onde ele nasceu. Então, essa comunicação transcultural é importante para a gente ter formas, metodologias para entender a cultura do outro. Vamos ao nosso slide de introdução. Olha, durante muitos anos pensou-se que bastava alguém sentir-se chamado para a obra missionária mundial para então ser enviado, seja através de uma agência ou junta missionária, ou mesmo por uma igreja. Há alguns anos atrás, alguns irmãos, sentindo-se impulsionados pelo Espírito Santo, saíram do Brasil rumo a alguns países da América Latina. Na concepção deles, já haviam sido revestidos de poder do alto, afinal, foram batizados no Espírito Santo, por sua vez falavam em línguas tidas como angelicais, portanto, superior a toda a linguagem humana. E, segundo esse grupo de irmãos piedosos, já tinham toda a capacidade para fazer a obra missionária. Chegando a seus respectivos campos missionários, cada um desses irmãos em Cristo sofreu um baque muito grande com a questão cultural. É o que nós já estávamos falando. Às vezes as pessoas saem com aquela certeza tão grande de que vai sair e vai chegar e vai fazer a obra e vai ter talvez muita dificuldade, mas tem sim. Eu lembro de que alguns missionários que eu conheço, quando foram para a África, eles ficaram impactados
porque uma cultura muito diferente, um modo de viver bastante diferente, uma cultura muito diferenciada. E alguns, né, ficaram meio confusos. Por quê? Porque encontrou uma cultura completamente diferente. Então, a orientação é: Deus colocou no teu coração para ir para determinado lugar, fora do Brasil, né? Então, estude a cultura daquele país que você está sendo enviado, que você vai. Se é para outro estado, procure saber também, né, a cultura que rege, né, como que é os costumes daquelas pessoas. Porque se você sai para o campo missionário sem um preparo quanto à cultura que você vai encontrar, vai lidar, vai trabalhar, você pode sofrer um baque também, como esses irmãos desta história aqui fictícia. Devido às dificuldades de adaptação e por desconhecer a cultura, a língua falada e os costumes do povo, um a um foi voltando para o Brasil. Na bagagem, muita frustração e uma pergunta angustiosa: por que deu errado? É óbvio que a culpa não foi de Deus. E ainda que Deus tivesse vocacionado algum deles, certamente não dispensaria o treinamento entre tantos outros fatores necessários para o envio. Então, a comunicação transcultural é uma disciplina que deve ser levada a sério pelos homens e mulheres de Deus que se dispõem para levar o Evangelho genuíno de Jesus Cristo aos povos perdidos. Quando nos propomos a fazer um trabalho sério e coerente de comunicar o Evangelho, devemos levar em consideração a questão cultural, que nos ajudará muito. Não se pode ignorar a cultura, a língua, né? Ou seja, o idioma e os costumes de um povo. Então, muitas vezes você tem determinados costumes que aqui no Brasil são coisas simples, outros lugares você não vai encontrar, né, a mesma cultura, os mesmos costumes. Então a gente tem que ficar bem atento a essa questão cultural. Por exemplo, se você for para algum dos países do Oriente Médio, você pode encontrar na rua 2 homens de mão dadas, né? Já na nossa cultura brasileira, 2 homens de mão dadas não é uma coisa coerente, né, para a nossa cultura brasileira. E se você for, por exemplo, para a Escócia, onde determinadas roupas dos escoceses parecem uma saia, você vai estranhar. Por quê? Porque no nosso costume, né, os homens não andam com roupas parecidas com saias. Isso são pequenas ilustrações, né? pequenos exemplos, né? Existem muitas outras coisas que envolvem, né, a questão cultural. Quando a comunicação não é perfeita, cria-se uma barreira enorme entre aquele que fala e o que recebe a mensagem. As interferências são muito prejudiciais para ambos. Devido a tantos insucessos na área missionária com relação à comunicação, faz-se necessário atentar para um treinamento comprometido primeiramente com Deus e com a sua mensagem, mas também comprometida com as pessoas envolvidas dentro de cada cultura. Só assim poderemos realizar um trabalho missionário duradouro e profícuo. Então, retornando aqui, né, o estudo dos costumes, da cultura, do modo de viver daquele povo no qual o missionário está indo levar a mensagem do Evangelho é de fundamental importância para que os resultados sejam bons resultados. Então, vai pensando nisso. Se você sente aí já no teu coração uma chamada para sair de onde você está para fazer a obra, já comece a pensar nisso, a orar sobre isso, né?
Então vamos lá, vamos começar com a comunicação, né? O que é comunicação? Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. O processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor que decodifica, ou seja, interpreta uma determinada mensagem. Então, a comunicação, basicamente, ela tem esses 3 elementos fundamentais. O emissor, né, que é aquele que fala, é aquele que está transmitindo a mensagem. Tem o receptor, aquela pessoa que está recebendo aquela mensagem e que interpreta, né, decodifica a mensagem que ele está recebendo do emissor. Então, quando você vai comunicar alguma coisa, você tem que entender que tem todo esse processo. E na comunicação você tem que entender que você tem que levar uma mensagem até a pessoa em que ela tenha a condição de interpretar. Não adianta eu, por exemplo, vou falar num público leigo, né? Leigo em teologia, né? Que é a nossa área. Eles não compreendem muito o que é a teologia. Então, eu não posso chegar na igreja, por exemplo, um exemplo prático, e chegar na igreja e começar a usar termos técnicos da teologia. Né? Por exemplo, nesta noite, vamos, através desse texto, examinar toda a sua exegese, fazer uma hermenêutica que possa nos trazer uma lição. Então, começar a usar termos técnicos. A pessoa que está recebendo, o receptor que está recebendo aquela mensagem, ele não vai compreender muitas palavras. E se ele não compreende muitas palavras, vai ficar meio sem nexo aquilo que eu vou dizer para ele. Então, o emissor ele tem que ter esse cuidado de transmitir a mensagem ao receptor de forma que ele possa compreender dentro de uma linguagem compreensível àquele que recebe a mensagem. Isso é muito importante, né? Não somente na evangelização, mas na pregação, na comunicação em geral. Então, se você chega num país e você quer transmitir o evangelho de forma eficaz, você tem que conhecer um pouco da cultura, do idioma, dos costumes daquelas pessoas, daquele povo, para que você possa pegar a mensagem que você tem a transmitir, que no caso é o evangelho, e transmitir de forma compreensível, com palavras compreensíveis para aquele receptor que está decodificando, interpretando a mensagem que você está falando. Um exemplo que eu quero dar aqui é quando você pega um livro, né? Você pega um livro e começa a ler. Se dentro de um texto com 4 ou 5 parágrafos, você está lendo e tem 4 ou 5 palavras nesses parágrafos que você não compreende, certamente você não vai conseguir decodificar, ou seja, interpretar aquele texto que você está lendo. A sua compreensão, o seu entendimento vai ser prejudicado. Então, é importante que o emissor entenda isso e faça as coisas, pense bem quando ele for transmitir a mensagem. Para isso, ele precisa conhecer, né, o povo, né, a cultura, os costumes, né, daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas em que ele está levando a mensagem.
Vamos ao próximo. Veja aí, ó. Aristóteles encarava a comunicação sob o aspecto de 3 pontos de referência: o orador, o discurso e o ouvinte. Então tá aí, ó. O emissor, mas aqui no nosso caso, é o missionário. Ele codifica a mensagem, ou seja, ele vai pensar a mensagem, a forma como ele vai transmitir essa mensagem, né? No caso de um discurso, se ele vai usar figura de linguagem, se ele vai usar que tipo de linguagem mais comum, uma linguagem mais rebuscada, né? E aqui tem a mensagem. No nosso caso, então, o emissor, né, codifica a mensagem, que é o evangelho, né? E o receptor, ele vai decodificando e recebendo, que é o povo não alcançado. Então é a mesma coisa de você, vamos ver o Senhor Jesus. O Senhor Jesus um dia contou uma parábola sobre a semente que caía sobre a terra, né? Veja que Jesus estava num local onde em frente ele tinha uma plantação, né? Onde todos que estavam ali iriam compreender muito bem, né? Da semente, do semeador. Então ele aproveitava aquele contexto, aquela forma que aquelas pessoas compreendiam e falava, né? Usava aquela linguagem pastoril, né? Aquela linguagem de agricultura, semente no caminho, o pastor, né, que dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele fazia o quê? Ele pegava a cultura do povo para falar sobre o reino de Deus, usando a linguagem que o povo compreendia. Então a comunicação, ela sempre vai ter esses 3 pontos de referência, né? O emissor, né, a mensagem e o receptor. Então, entre o emissor e a mensagem tem a codificação, a forma como ela vai ser transmitida. E a mensagem para o receptor, ela é decodificada pelo receptor. Em se tratando da comunicação, sempre temos a mensagem, o transmissor dessa mensagem e o receptor da mensagem. A mensagem é a palavra de Deus. O transmissor é o missionário ou a missionária. O receptor é uma pessoa de outra cultura, que pensa de uma maneira diferente da do transmissor e que da mesma forma formula suas ideias mediante aquilo que está ouvindo. A mensagem. A prioridade de Deus é que o Evangelho seja pregado de forma compreensível e inteligível por todas as etnias. Então, se eu for pregar no meio dos índios, eu vou ter que estudar, né? Vou ter que estudar a cultura daqueles índios, né? Por que eles vivem daquele jeito, por que eles falam daquele jeito, o que eles pensam a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito de pecado. Então eu vou, né, me inteirar dentro da cultura daquelas pessoas para que eu possa chegar lá e ter uma argumentação tirando, né, da própria cultura, tirando da própria vivência deles a forma de comunicar o Evangelho de forma sábia. Certamente essa não é uma tarefa simples, levando-se em consideração as diferenças culturais. O filósofo grego Aristóteles nos deixou uma grande contribuição ao chamar a atenção para os ouvintes. Pregar não é somente falar as verdades bíblicas para que todos ouçam, mas pregar conforme a vontade de Deus é falar de maneira que qualquer pessoa, em qualquer lugar, entenda dentro da sua realidade cultural a mensagem de salvação revelada aos homens através das Escrituras Sagradas. É a mesma coisa, irmãos. Às vezes você vê pessoas que ela vai pregar e ela usa muitos termos
é que o grego, que o hebraico, que, sabe, às vezes isso é sem fundamento. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ouvir o que as escrituras significam para elas. O que aqueles textos significam para elas agora? Tudo bem você citar uma palavra, que no grego tal palavra significa isso, é uma coisa, mas tomar o cuidado de não exceder nessas, né? Se exceder com palavras que as pessoas não entendem, e mesmo não somente palavras no grego, no hebraico, mas até palavras em português, né? Tem muitas pessoas que não compreendem. Você vai falar sobre concupiscência, né? Você tem que explicar, olha, concupiscência ela aponta para um apetite desordenado, para uma vida desordenada. Então você tem que esclarecer isso. E quando você está lidando com uma cultura diferente, isso ainda é mais importante ainda para que a mensagem chegue ao receptor e ele possa decodificar compreendendo a mensagem das Escrituras Sagradas. Então, nós vamos lá, né? Nós temos a comunicação. A base da comunicação é o emissor, a mensagem e o receptor. Agora vamos falar sobre o que é cultura, né? Cultura significa cultivar e vem do latim colere. Genericamente, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem, não somente em família, mas também por fazer parte de uma sociedade como membro dela que é. Cada país tem a sua própria cultura, que é influenciada por vários fatores. Cultura também é definida em ciências sociais como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais aprendidos de geração em geração através da vida em sociedade. A cultura é um conceito que está sempre em desenvolvimento, pois com o passar do tempo ela é influenciada por novas maneiras de pensar inerentes ao desenvolvimento do ser humano. Então veja, a cultura ela abrange, né, um leque muito grande, o conhecimento, as artes, as crenças, a lei, a moral, os costumes, os hábitos, né, as aptidões de um povo, né, de uma nação. Então, quando você vai fazer a missão, principalmente transcultural, em outro país, você vai ter que pensar nisso, como que é o conhecimento daquele povo, como que é as artes, como que são as crenças, né, a lei, a moral, os costumes. Tudo isso faz parte do estudo da comunicação transcultural. Então, estudar uma cultura antes de você sair para o campo é fundamental para que você não chegue ao campo e fique decepcionado, porque aqui você fala, todo mundo entende. Eu me lembro que em 2016 eu fui para a Europa com a minha esposa e passamos em países muito lindos, tudo, tal, aquela coisa toda. Mas a gente ficava assim, né, meio, porque a gente não entendia o idioma, né, das pessoas. A gente achava tudo bonito, tudo maravilhoso, mas não tinha aquela comunicação com as pessoas, né, a não ser com os brasileiros que estavam com a gente, da igreja que a gente foi. Mas, né, agora, quando nós chegamos em Portugal, aí a coisa ficou, nossa, ficou uma maravilha, parecemos que estava em casa, porque ali, né, o português já dava para nós entender, e a cultura, né, também já era mais compreensível, e ali foi muito, muito bacana essa experiência que a gente teve, e a gente pôde perceber o quanto é importante você estudar a cultura, né, de um determinado país ao qual você pretende ir, no qual você vai ser enviado para fazer a obra missionária.
Então vamos lá, as 7 dimensões da comunicação transcultural. Uma vez que os missionários tenham abraçado a responsabilidade de levar a mensagem cristã através de fronteiras culturais, a responsabilidade de atingir a compreensão cultural e de iniciar um processo de contextualização recai sobre eles. Então é importante que o missionário ele já entenda isso, né? Eu tenho que contextualizar aonde eu estiver. A mensagem ela não muda na sua essência em si, mas a forma como eu a levo a outra cultura, ela muda e você tem que estar habituado não, mas tem que estar atento a essa mudança. Isso significa que o missionário precisa aprender a comunicar Cristo ao receptor, levando em conta a forma de o receptor ver o mundo, sua forma de pensar, de expressar-se na língua, de agir, sua reação diante dos meios de comunicação, sua forma de interagir com seus companheiros e de decidir-se por um curso de ação futuro. Então veja bem, tudo isso o missionário tem que estar habilitado para fazer. Por isso que para sair para fazer uma missão transcultural não é uma coisa assim, eu pego minhas malas, tiro o passaporte e vou para qualquer lugar. Não, existe todo um processo de preparação, para você entender melhor a língua, o agir, por que aquelas pessoas agem daquela forma, a reação das pessoas. Então tudo isso faz parte da comunicação transcultural. Então vamos agora ver aí as 7 dimensões. Primeiro, a cosmovisões. O que é a cosmovisões? Formas de ver o mundo. Ninguém vê o mundo exatamente como ele é. Cada um o vê através dos óculos coloridos da sua própria cosmovisão. Isso envolve cultura, moral, religião, etc. Então, isso é muito importante, a cosmovisão de um brasileiro não vai ser a mesma cosmovisão de um americano. A cosmovisão de um americano não vai ser o mesmo de um oriental, japonês ou chinês. Então, a forma de ver o mundo em cada pessoa, em cada nação, dependendo da sua cultura, é diferente. E até mesmo dentro da própria cultura, dentro da própria cultura do missionário, as pessoas não têm a mesma forma, a mesma cosmovisão. Só que aqui a cosmovisão de todos é influenciada por uma cultura existente. Quando você vai lá em outro lugar, em outro país, eles também vão ter uma cosmovisão influenciada pela cultura, e a cultura envolve tudo, religião, moral e etc, etc. Então, a primeira coisa é a cosmovisão, como esse povo vê o mundo, como esse povo vê a religião, como esse povo vê a política, como esse povo vê Deus. Então é importante você ler, estudar sobre isso antes de você ir para qualquer país. Processos cognitivos. Então, formas de pensar. Estudos revelam que a habilidade de pensar com clareza é resultado de oportunidades sociais e educacionais, em vez de ter origem étnica. Todas as pessoas normais de todas as culturas têm habilidade de pensar, mas elas pensam diferentes. Então, os processos cognitivos também influenciam na transmissão da mensagem do Evangelho. E você
precisa estar ciente, né? Por quê? Porque as formas de pensar são múltiplas, né? Todo mundo tem essa habilidade de pensar, mas o que ela pensa, como ela pensa, muda, né? Tudo isso em função da criação, né? Da criação dos pais, da cultura, perdão, né? Da educação que as pessoas têm. E você pode ver que uma pessoa que não teve muita oportunidade de estudar, né? Você pega, hoje no Brasil nós temos aproximadamente 11 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever até o próprio nome. É o grande problema do analfabetismo. E essas pessoas são muito prejudicadas, né? Uma boa parte delas não é porque elas quiseram, mas porque não tiveram a oportunidade. Agora, pega uma pessoa nesse estágio, né? Você vai ver que os processos cognitivos dela é muito diferente de você conversar com alguém que conseguiu concluir aí no ensino médio, né? Sabe escrever o nome, sabe ler, sabe... Desculpa, gente, né? Ler as placas, etc. Então, as formas de pensar são diferentes e esses processos cognitivos, eles são fundamentais para a gente também poder desenvolver um trabalho efetivo. E até nesse caso você pode ver, você vai trabalhar com crianças, né? Você vai ver que é criança, mas pensamentos diferentes, brincadeiras diferentes e uma série de coisas que envolvem os processos cognitivos que precisam ser estudados também. Agora, formas linguísticas, formas de expressar ideias. Olha, é uma coisa interessante, porque quando você conversa com as pessoas, dialoga, você vai vendo que as pessoas elas vão formando as suas ideias, as suas formas de se expressar. Em todas as culturas nós temos as gírias. Em algumas nós temos, né, até os dialetos, apesar que no Brasil também temos. Então essas formas de expressar ideias, né, também é importante. Então, das 7 dimensões da comunicação transcultural, a língua é a mais óbvia, é aquela com que o missionário está mais bem preparado em termos de conscientização para lidar. As línguas tendem a refletir aquilo que é importante em determinada cultura. Por exemplo, as línguas europeias refletem a importância básica do tempo na cultura ocidental. Um homem esteve, está ou estará doente. Existem línguas que, em virtude das suas estruturas gramaticais, não requerem essa distinção entre passado, presente e futuro e parecem estranhas para os ocidentais. Se você for para o Oriente, você vai encontrar muito dessa diferença. Aprender uma língua significa não mais do que aprender o suficiente para transliterar, né? Então, olha só, vou repetir, perdão. Aprender uma língua significa, então, mais do que aprender o suficiente para transliterar frases da língua do emissor para ela. As línguas constituem verdadeiras e ricas minas de informação sobre as pessoas e as culturas que as empregam. As formas linguísticas também, né? É por isso que quando você vai para um país, às vezes a pessoa vai para aprender o idioma lá, no local, na vivência do dia a dia.
Isso é possível? É possível, mas vai levar um tempo maior, né? Vai levar um tempo mais expressivo para que essa pessoa consiga falar, ela consiga entender, ela consiga compreender a forma daquelas pessoas falarem, se expressarem. Então, quando o missionário ele estuda essa língua antes, aprende, mesmo que não aprenda assim para dominá-la totalmente, né? Porque para dominá-la só quando você for para esse país e viver falando todos os dias com as pessoas ali. Mas se você tem um preparo de como essa língua funciona, as suas expressões, a sua gramática, é importante porque quando você chega lá, você, ao passar do tempo e com a convivência, você vai mais facilmente se adaptar e começar a compreender melhor aquelas pessoas e as formas que elas expressam as ideias que têm. Outra coisa importante, o 4 aqui, é os padrões de comportamento, ou seja, as formas de agir. Às vezes, né, a gente fica olhando as formas que as pessoas agem. E quando você está num país diferente, isso tem que ser muito bem, cuidadosamente examinado. Então, formas de agir. É verdade que, como cristão, o missionário não pode aceitar todos os padrões de comportamento de determinada cultura. Por exemplo, se você for para a Holanda, você fica escandalizado com a liberalidade que existe lá. Pessoas fumam maconha na rua, você vai encontrar estátuas, escandalosas, umas coisas assim que é complicado, né? Então a gente não vai aceitar todos os padrões de comportamento de cada cultura. Em certos pontos críticos, comportar-se como cristão significará que a pessoa está se comportando incorretamente, de acordo com a definição cultural. Por isso, uma lista de traços de comportamento cultural, portanto, é essencial para o missionário que deseja comunicar a Cristo. Então, ele tem que estar aí, né? Ele tem que entender o comportamento daquelas pessoas na qual ele vai passar a conviver, né? E algumas coisas, até mais, né? Muitas coisas não vão ser iguais, e aí você precisa entender, né? Precisa entender para que você não entre nesse mesmo tipo de comportamento, tido como culturalmente lá bom, aceito, mas se você vai ver um comportamento incorreto, um comportamento incoerente para um cristão. Então, padrões de comportamento é fundamental para a gente entender determinada cultura, determinadas ações em determinados países no qual você possa estar indo querer fazer a obra missionária. Estruturas sociais, né? Formas de interagir. Homens e mulheres não possuem somente formas de agir de acordo com os códigos aceitos de conduta. Também possuem maneiras de interagir com base onde se encaixam na estrutura social. Por exemplo, se você está num grupo de roqueiro, eles têm um jeito de interagir. Se você está, estou falando de rock porque rock abrange vários países, né? No funk, né? Eles têm uma maneira de um determinado tipo de comportamento, uma determinada linguagem. Se você for estar no meio social de pessoas financeiramente bem, né? Pessoas estudadas, então vai ter uma estrutura social diferente. Então é importante você entender essas estruturas sociais. O nosso exemplo aí da mulher samaritana de João 4, veja,
Veja a estrutura social daquela época. Jesus pede água para aquela mulher. A mulher fala assim: mas ué, como é que o senhor pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque a estrutura social ali era assim: um homem não falava abertamente com uma mulher, né? Principalmente alguém que era considerado um rabino como Jesus, né? Veja que se você lê o texto, para Jesus evangelizar aquela mulher, a primeira coisa que ele fez foi: vamos para a cidade buscar comida. Porque se os discípulos estivessem ali, seria mais complicado ainda para Jesus iniciar o seu diálogo com aquela mulher. Tanto que quando eles voltaram, a Bíblia diz que eles ficaram espantados de ver ele conversando com uma mulher ali, naquele local. Por quê? Porque a estrutura social é diferente. Hoje você vê um homem e uma mulher conversando na rua, é uma coisa mais normal, né, aqui no Ocidente. Mas lá, né, não era naquele período. Então as estruturas sociais é importante a gente entender também quando nós nos dispomos a fazer a missão em países diferentes do nosso. Então, tendo algum conhecimento da estrutura e dos relacionamentos sociais daquela época e lugar, poderemos entender que por que a mulher ficou surpresa quando Jesus se dirigiu a ela pedindo um favor. Um mapa da estrutura social é também um retrato da comunicação. Os missionários não devem pensar em comunicar Cristo numa comunidade sem mapa social, da mesma forma como não pensam em viajar de carro por um país sem ter um mapa rodoviário. Então é importante atentar para isso, né? Você tem que ter esse mapa, né, social, das estruturas sociais do determinado local que você está fazendo a missão, para você poder transmitir melhor e utilizar os melhores meios para que a comunicação do Evangelho ela seja efetiva, né, na vida daquelas pessoas. Outra situação, o sexto, penúltimo, é a influência dos meios de comunicação. Formas de transmitir a mensagem. Primeiramente, devemos perceber que os diversos meios de comunicação não são neutros. Eles afetam a mensagem durante a sua transmissão e, de certa forma, eles próprios constituem as mensagens. Imagine um missionário que entra numa sociedade analfabeta com o objetivo de colocar a língua em forma escrita, de alfabetizar, de traduzir a Bíblia e de estabelecer uma igreja cristã. Não é preciso muita imaginação para perceber que a diferença entre a palavra falada e a palavra escrita será um fator muito importante na comunicação de Cristo dentro daquela cultura. Então, o exemplo aí está muito claro, né? Um missionário está numa sociedade analfabeta, ou seja, de pessoas que não tiveram condições de aprender a ler, escrever e tal. E ele vai traduzir a Bíblia, né, e estabelecer uma igreja cristã. Então, vai ficar difícil, né? Se você só escrever e querer que aquelas pessoas entendam a transmissão da sua mensagem, a sua comunicação seja só por escrito. Não, você vai ter que falar, né? Você vai ter que utilizar a voz, porque aquelas pessoas não vão entender a sua forma de comunicação exclusivamente com a escrita. Então, essas influências também devem ser observadas. E por último, aqui do nosso set, é a fonte de motivação, ou seja, formas de decidir. O missionário que comunica Cristo insta as pessoas a uma decisão, como fizeram os apóstolos. Obviamente, as pessoas de todas as culturas têm de tomar uma decisão. Contudo, uma vez mais, a forma como as pessoas de culturas diversas pensam nas decisões e a forma como chegam a elas são bem diferentes. Quando todas essas dimensões são observadas por aqueles que desejam levar a mensagem de Cristo aos povos não salvos, o trabalho se torna consistente e duradouro, com frutos para o reino de Deus. Então, essa é outra questão que deve ser
bem pensada, né? As fontes de motivação. Agora vamos ver algumas coisas que é importante serem evitados, né, na comunicação do Evangelho. Não somente em outras culturas, mas até aqui, no nosso próprio país. E a primeira delas está aí, ó, a ausência de uma comunicação viável, inteligível e aplicável do Evangelho em outra cultura ou segmento social tem gerado consequências desastrosas no movimento missionário mundial. Por exemplo, o sincretismo religioso e o nominalismo evangélico. Veja bem, a comunicação ela tem que ser viável e inteligível e aplicável ao Evangelho. Quando se fala, por exemplo, no exemplo do sincretismo religioso, está se falando da mistura. Você vai evangelizar uma pessoa, você tem que ter uma mensagem clara, de forma que aquela pessoa compreenda, né? O sincretismo é o quê? É uma mistura de religiões. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, vou pegar um pouquinho dos crentes, vou pegar um pouquinho dos espíritas, vou pegar um pouquinho de Buda, vou pegar um pouquinho de Maomé, tudo que eles têm de bom eu vou juntar e vou formular a minha crença, a minha religião. Então o sincretismo religioso ele é essa mistura. Então nós temos que tomar cuidado na comunicação, né, do Evangelho, para que essa comunicação ela seja clara, né? Deus nos deu a inteligência para que nós possamos, a razão, né, que a gente fala, para que a gente pudesse compreender as coisas. Então é importante que a gente entenda e faça essa comunicação de forma que se dê para aplicar o Evangelho também em outra cultura, em outro segmento, sem gerar consequências desastrosas, né? O sincretismo religioso, né, como eu falei, que é a mistura, ou o nominalismo evangélico, ou seja, ele sou cristão porque meu pai era cristão, meu tio era cristão, meu avô, minha avó, então isso é um nominalismo, é evangélico só de nome. Então nós devemos evitar essas coisas. Um dos perigos que podem ocorrer na comunicação transcultural é chamado de impositivo, pois tem sua origem na natural tendência humana de aplicar a outros povos sua forma adquirida de pensar e interpretar. Prática esta realizada em grande escala pelos movimentos imperialistas do passado e do presente, bem como por forças missionárias que entenderam o significado do Evangelho apenas dentro da sua própria cosmovisão, cultura e língua. Desta forma, as torres altas dos templos, a cor da toalha da ceia, a altura certa do púlpito e as expressões faciais de reverência tornam-se muito mais do que peculiaridades de um povo e de uma época. Misturam-se com o essencial do Evangelho na transmissão de uma mensagem que não se propõe resgatar o coração do homem, mas sim moldá-lo a uma teia de elementos impostos culturalmente definidos apenas para o comunicador da mensagem, apesar de totalmente divorciados do significado para aqueles que a recebem. Então nós temos que tomar esse cuidado, né, de fazer coisas impositivas, impor determinadas tendências culturais que são nossas para outros tipos de pessoas, para o tipo de pessoas que eu falo assim, tipo de culturas diferentes, né? Você vai para um lugar, você não pode querer impor a sua forma cultural, a sua forma de pensar,
né, que você aprendeu na sua terra, aprendeu no seu país, aprendeu na sua cidade, na sua escola, e querer impor essa mesma cultura sobre outros povos que não são, né, o mesmo, né, que não são o povo do seu próprio povo. Ou seja, eu não posso pegar a minha cultura brasileira, a cultura que eu fui formado, criado, e chegar, por exemplo, pegar a Índia e querer impor meu tipo de cultura para aquele povo, que eles vivam daquela forma, daquele jeito, né? Então não tem como fazer isso. Isso vai prejudicar, né, tanto a transmissão como a própria compreensão do Evangelho, porque a pessoa, quando as coisas são impostas a ela. Olha, você tem que, vamos supor que você vai para uma cultura que as pessoas costumam falar com Deus de pé. Aí você fala, não, tem que ser ajoelhado, porque lá na minha cultura é tudo ajoelhado. Mas se lá não for, você não pode impor, né, a sua tendência cultural humana sobre a cultura de outras pessoas. Então nós temos que tomar um cuidado para que isso não ocorra como resultado de a mensagem ser clara apenas para o comunicador que está comunicando e ser completamente esquisita para aqueles que estão recebendo a mensagem. O segundo perigo é o pragmático. Pode ser visto quando assumimos uma abordagem puramente prática na contextualização. Como a contextualização é um assunto frequentemente associado à metodologia e processo de campo, somos levados a entendê-la e avaliá-la baseados mais nos resultados do que em seus fundamentos teológicos. Consequentemente, o que é bíblico e teologicamente evidente se torna menos importante do que aquilo que é funcional e pragmaticamente efetivo. Todas as decisões missiológicas devem estar enraizadas em uma boa fundamentação bíblico-teológica, se desejamos ser coerentes com a expressão do mandamento de Deus. Então, veja, não adianta praticidade. Vou fazer isso porque isso é mais prático, vou fazer isso porque é mais rápido. Não, eu vou fazer isso porque... Não. Nós temos que entender que o fundamento da nossa prática, né, da nossa ação missionária, ele tem que ser fundamentado, né, no conceito bíblico, na forma bíblica. Não adianta, por ser mais fácil fazer uma coisa, mas se ela não tem um respaldo bíblico, ela pode ser mais fácil, mas ela não vai ser uma coisa efetivamente aproveitável. Vamos ler o texto, vai dar para você compreender um pouco melhor. Atos, capítulo 2, texto muito conhecido. Atos 2, 42. Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, veja como é que a igreja no início ela estava. Eles estavam, versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja que eles não procuravam nenhuma forma mais fácil de fazer
né, as coisas. Não, eles estavam sempre perseverando na doutrina e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, quando existe essa ação, né, e esta ação ela é uma ação fundamentada nas Escrituras, né, ela é muito mais fácil para a gente agir na área da missão do que procurar um pragmatismo, né, uma coisa prática, sempre daquele jeito, daquela forma, sem um respaldo bíblico. A gente acaba se tornando, né, aquelas pessoas que faz aquilo daquele jeito, daquela forma, e depois, né, fica por isso mesmo, e não é bem assim que nós devemos fazer a obra de Deus. As consequências de uma exposição impositiva do Evangelho têm sido várias, porém a mais comumente encontraremos é o nominalismo, em um primeiro momento, e por fim, o sincretismo quase irreversível. David Bosch afirma que o valor do Evangelho, em razão de proclamá-lo, está totalmente associado à compreensão cultural do povo receptor, né? Não adianta eu querer levar a palavra de forma, né, que dentro da minha cultura as pessoas vão entender aquilo, mas eu estou em outra cultura, as pessoas não vão compreender aquilo. Então ele diz aí, o contrário seria apenas um emaranhado de palavras que não produziriam qualquer sentido sociocultural. Não há como pregarmos um evangelho cultural, pois o alvo de Cristo, ao se revelar na palavra, foi atingir pessoas vestidas com a sua identidade humana. Então não adianta, né, as nossas metodologias para alcançar, para levar a mensagem, sejam coisas impositivas, coisas, né, tem que ser assim. Não, você tem que entender, se você está num local diferente, num país diferente, numa região diferente, você tem que primeiro conhecer toda essa estrutura cultural que está à sua volta, para que você possa, né, encaixar a mensagem dentro da cultura daquele povo, da cultura daquelas pessoas, do idioma daquelas pessoas, para que elas compreendam e para que a mensagem faça naquelas pessoas, faça também, deixa eu ver a palavra que eu posso usar, me fugiu a palavra, faça sentido para ela também. Porque às vezes, se você vai com imposição, por conta da sua cultura, que é diferente daquela, e você quer impor uma cultura totalmente diferente daquela que eles vivem, então as coisas vão ficar meio incoerentes, então eles não vão ter como compreender, não vão entender, e aí você não vai alcançar o objetivo, que é, como diz aí, Cristo, ao se revelar na palavra, foi atingir pessoas vestidas com a sua identidade humana. Então, alguns critérios para a comunicação do Evangelho. Toda a comunicação do Evangelho deve ser baseada nos princípios bíblicos, não sendo negociada pelos pressupostos culturais das culturas doadoras e receptoras do mesmo. A palavra de Deus é tanto transculturalmente aplicável quanto supraculturalmente evidente. É, portanto, suficiente para todo homem, seja urbano ou tribal, o passado ou presente, o acadêmico ou o leigo. Então, toda comunicação deve ser baseada nos princípios bíblicos, tá? E o que quer dizer isso? Não é porque eu cheguei numa cultura que eu vou pegar e tentar, fazer com que o evangelho seja culturalmente expresso dentro daquela cultura. Não, o evangelho é o evangelho. O evangelho, ele tem que sempre estar baseado nos princípios bíblicos. Não eu pegar algum costume de alguma cultura e querer, fazer com que aquilo se encaixe dentro da palavra. Isso não é correto. A comunicação do Evangelho deve ser uma atividade realizada a partir da observação e avaliação da exposição da mensagem que está sendo comunicada. O objetivo desta constante vigilância é propor um Evangelho que possa ser
traduzido culturalmente, fazendo sentido também para a rotina da vida daquele que ouve. Então esse é o objetivo, né? Você tem que estar atento para que o Evangelho possa ser levado a culturas diferentes, mas que dê sentido para a vida do dia a dia daquelas pessoas que ouvem, daquela cultura na qual você está transmitindo o Evangelho. É necessário fazer o povo perceber que Deus fala a sua língua, em sua cultura, em sua casa e no dia a dia. Terceiro, a rejeição do Evangelho não deve ser vista em si como equivalente à má contextualização. O confronto da palavra com a cultura ocorrerá, assim como a rejeição da mensagem bíblica em diversas ocasiões. Por vezes, a rejeição do Evangelho é justamente o contrário. Quarto, ao elaborarmos a abordagem na apresentação do Evangelho, se deve partir da Bíblia para a cultura e não o contrário. A palavra define o homem. Então eu não posso pegar a cultura e querer fazer com que a Bíblia se encaixe dentro da cultura. Não, é diferente, né? A cultura, ela vai receber a palavra de Deus como ela é, o Evangelho como ele é, tá? Não interessa o que mais um missionário faça, ele precisa proclamar o Evangelho. Trabalho social, ministério holístico e a compreensão cultural jamais irão substituir a clara comunicação nem justificar a presença da igreja. O conteúdo do Evangelho exposto em todo e qualquer ministério de plantio de igrejas deve incluir. Então veja só, tá? Trabalho social, né? Ministério holístico, ou seja, ver o homem na sua totalidade, né? E a compreensão da cultura não podem, né, tomar o espaço que é do Evangelho, da mensagem. Então, no plantio de igrejas, o que precisa ser incluído para que o trabalho seja bem feito efetivamente? Primeiro, apresentar para essa cultura Deus como Criador, como ser criador e soberano. Mostrar para essa cultura que o pecado como fonte de separação entre o homem e Deus. Apontar, né, Jesus, a sua cruz e ressurreição como o plano histórico de Deus para a redenção do homem. O Espírito Santo como o cumprimento da promessa e encarregado de conduzir a igreja até o dia final. Então veja que, deixa eu voltar aqui, esse aqui é um esboço claro do que deve ser transmitido a qualquer cultura, né? De forma que essas pessoas compreendam dentro da sua própria cultura. Na comunicação transcultural é necessário que haja um estudo da cultura. Para isso, o missionário, antes de tudo, precisa entender a sua própria cultura. Por que pensamos de tal maneira? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas, né, elas querem sair para evangelizar, para falar de Jesus, até mesmo dentro da nossa própria cultura, mas elas mesmas não conhecem a própria cultura que tem, né? Então, porque pensamos que tal maneira, porque nos vestimos, comemos desta maneira e não de outra maneira, todas essas características culturais são, na realidade, o modo como nos comportamos e não o modo como o certo ou errado. Quando o missionário percebe isso, alcança essa maturidade cultural, ele se livra do etnocentrismo cultural ou da projeção cultural. Na verdade, ao entender que os traços culturais do transmissor são de uma forma diferente do outro, não fere a cultura receptora com as imposições de costumes da cultura do transmissor. Na comunicação missionária surge um modelo tricultural: a cultura da mensagem, a cultura do transmissor e a cultura do receptor. Isso é muito importante, né? Na transmissão da mensagem, esse modelo tricultural ele vai acontecer, porque a cultura da mensagem
A mensagem foi dada num determinado tempo, período, momento. Então, a própria mensagem ela já vem recheada da cultura do seu tempo, né? Aí tem a cultura do transmissor, daquele que recebeu aquela, foi mudado por ela, foi tocado, foi transformado, e agora ele vai transmitir para outra cultura, que é a cultura do receptor. Então veja que esse modelo tricultural, ele é sempre o que acontece no processo da evangelização dos povos. Por fim, compreender o processo de comunicação, a cultura e os diversos elementos que compõem a obra missionária em sua ação transcultural se faz necessário para todos e todas que desejam sair ao campo. Temos o Espírito Santo, a palavra, o auxílio da igreja, mas se não tivermos o preparo adequado, talvez aconteça como aos irmãos citados na introdução desta apostila. Uma pergunta angustiosa: por que deu errado? Então, para que nós não tenhamos a decepção e tenhamos que fazer essa pergunta a nós mesmos: por que deu errado? Fui para lá e não deu certo, fui para lá e não aconteceu, fui para lá, será que eu tive o preparo necessário culturalmente para entrar naquele meio? Vou dar um exemplo aqui, claro, se no nosso próprio país, você precisa entender essas diferenciações culturais. Imagine você indo para outro país. Quando você vai entrar numa comunidade, você vai encontrar uma cultura diferente ali. Uma cultura do medo, uma cultura de opressão, uma cultura de ninguém falar nada, só se faz o que os grandinhos lá permitem. Você está vivendo uma cultura ali, diferente da sua, de andar, porque mesmo dizendo que no Brasil nós temos aí a lei do poder ir e vir, livremente, mas tem determinados lugares que uma cultura é diferente, você só entra e faz aquilo que lhe permitem lá. Então eu espero que essa pequena síntese do que é a comunicação transcultural possa verdadeiramente despertar em você a importância, principalmente se você tem desejo de fazer missões fora do país, fora da sua cidade. Que Deus abençoe e fique na paz. Na próxima aula nós vamos estudar o discipulado cristão, tá? Dê um joinha e se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Deus abençoe, fica na paz do Senhor.